E aí, pessoal? Nessa videoaula nós vamos falar sobre pH, ácido e base. Tá? Primeiro, vamos definir o que são ácidos e o que são bases. Aqui nós temos a teoria de Arrhenius, que diz o seguinte: ácidos são compostos que em meio aquoso liberam íons hidrônio, que é o H+, ou H3O+. Tá? H+ é um íon positivo, né? H+, então é um cátion. Então a gente pode dizer o seguinte, que ácido é toda e qualquer substância que é dissolvida em água vai liberar como íon positivo somente o cátion H+, né? Ou íon H+. Então sempre que tem H+, nós estamos nos referindo a um ácido. E base, né? Ou uma substância alcalina ou básica. Então, base ou álcali. São compostos que em meio aquoso liberam íons hidroxila, que é o OH-. Então, nós podemos dizer, né, que base é toda e qualquer substância que dissolvida em água vai liberar como ânion negativo somente o OH-. Então, só lembrando, H+, cátion, OH-, ânion. Então, o positivo é um cátion e o OH- é um ânion. Nós vamos falar mais sobre íons mais para frente um pouco. E para você definir, você fazer uma análise, né, se uma substância é ácida ou básica lá no laboratório, nós usamos indicador. O que é indicador? É uma substância que mostra a existência de íons livres em uma solução. A cor dos indicadores decorre do pH da solução, ou seja, da concentração de H+ ou de OH-. H+ se a substância for ácida, OH- se a substância for básica, né? Ok? Agora, o que seria pH? pH é a sigla, né, de potencial hidrogeniônico. Então, corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Na verdade, é a quantidade de H+ presente nesta solução. É isso que o pH mede. Para isso, nós temos um dispositivo, né, chamado de pH-metro, né, que ele tem um eletrodo que você coloca dentro da solução e ele já vai te dar lá no display o pH. Né? Então ele está medindo o pH, ele está dizendo a quantidade de H+ que tem nessa solução. Tá? Então o potencial hidrogeniônico. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, o H+. E serve para medir o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de determinada solução. E é usado para classificar as substâncias em ácida, neutra ou alcalina, né, básica. Então nós temos substâncias ácidas, neutras ou básicas, certo? E para isso nós temos uma escala de pH. A escala do pH, ela vai de 0 a 14. E do pOH, de 14 a 0. Então percebam aí nessa escala que nós temos o pOH aí acima e o pH embaixo. O pH menor que 7, a substância vai ser ácida. Qualquer valor abaixo de 7, a substância é ácida. O pH 7, a substância é neutra. E o pH maior que 7, a substância é básica ou alcalina. Ok? Isso que é importante que se veja agora, nesse momento. Nós vamos estudar bem mais sobre isso nas nossas próximas aulas. Valeu, moçada. Um abraço a todos.